Olha aí, pessoal, vamos falar de mais uma pesquisa aqui que confirma o que nós já sabíamos a respeito da aprovação do Lula e de sua reprovação. Agora, uma pesquisa feita pelo pessoal do Poder Data, né? Eu já fiz um vídeo anterior aí, ou posterior, não sei em que ordem que eu vou colocar isso, ainda não decidi, falando sobre como há um empate técnico entre a opinião dos que consideram o governo Lula melhor do que o governo Bolsonaro e a opinião oposta a essa, né? E agora nós vamos ver também, pelos dados do pessoal aqui do Poder Data, que a aprovação do Lula está num patamar muito ruim e praticamente empatada com o índice de reprovação. Realmente um cenário bastante aqui delicado para a imagem pública do Lula, com certeza, né? Vamos conversar sobre esse número aqui, sobre esses dados, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho aqui, você pode se tornar membro, patrocinador do canal. Aqui é só clicar ali em Seja Membro, né? Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você ajuda este meu canal a crescer, a ter capacidade de investir um pouco mais em produção, coisas do tipo. Você me ajuda a fazer um trabalho melhor e não vai te fazer tanta falta assim, eu tenho certeza, né? Mas então, esses são os números da pesquisa mais recente feita pelo pessoal do Poder Data, do site Poder 360, que eu gosto de ver porque tem esses gráficos legaisinhos da gente acompanhar aqui, que dizem bastante coisa, né? No outro vídeo eu citei também que o pessoal do Poder Data meio que criticou a metodologia do pessoal do Datafolha, principalmente em relação a essas coisas aqui de aprovação, então a gente vai ver essa avaliação, essa pesquisa feita aqui com essa metodologia aqui. Claro, de acordo com o pessoal aqui do Poder 360, do Poder Data, é mais adequada e reflete os padrões, por exemplo, norte-americanos, né? Mas então, o que essa pesquisa que abrange o período aqui do dia 23 ao dia 25 de março diz a respeito da aprovação do governo Lula, né? Estamos no empate técnico, essa é a verdade, entre a aprovação e a desaprovação do governo Lula, né? E não é o menor cenário, isso aqui está empatado com esse período em dezembro, em que tinha 2 pontos realmente aqui de diferença, também um empate técnico naquela época, e acredito que aqui em setembro também poderia se considerar um empate técnico, porque a margem de erro é de 2 pontos, né? Então uma diferença de 4 pontos aí pode ser considerada como empate técnico ainda. Temos aqui uma diferença, então, de 47 pontos de aprovação em percentual, né? 47% de aprovação e 45% de desaprovação. Um empate técnico, com certeza. E aqui é importante frisar que essa pesquisa do Poder Data tem mais altos e baixos do que outras pesquisas, até porque ela acontece num intervalo um pouco mais regular, né? Aqui, 45 dias, mais ou menos, algumas num período mais curto, inclusive, e tudo mais. Mais ou menos aí 45 dias, então dá para pegar essas nuances com certeza. Mas, no longo prazo, olhando o cenário de forma geral, no espaço aqui de 15 meses, não só a aprovação do Lula caiu consideravelmente, né? Perdeu aqui uma parte grande de sua aprovação, saindo de 52%, chegando a 47% agora, ok. Já esteve pior, né? Mas veja que a reprovação do Lula também subiu de forma considerável. Então, havia uma diferença de 13 pontos percentuais lá no início do governo Lula, depois de um mês de mandato apenas, entre o índice de aprovação, que estava muito alto, estava muito interessante para o governo, e o índice de reprovação, que não estava muito elevado, nem na 39% é bastante coisa, mas no pós-eleição, de uma eleição muito disputada, em que metade da população dos eleitores, né, votou no Bolsonaro, então realmente é um número que não é tão ruim assim, mas agora esse número está muito mais incômodo para o Lula, sem dúvidas, porque são 2 cenários que se completam, uma aprovação que cai, uma desaprovação que aumenta, né? Porque esse cenário da aprovação poderia ter caído em favor de um resultado aqui, não sabem, né? Que é essa linha cinza aqui, ou seja, o pessoal indeciso. Não, a gente está vendo pessoas que aprovam migrando para a linha de baixo, para as pessoas que desaprovam o governo Lula, né? E tudo indica, pelo andar da carruagem, pela quantidade de cagadas que o Lula tem feito, essa é a verdade, que essas linhas vão se cruzar aqui em algum momento e vão, a de baixo até então, né, a vermelha, vai ultrapassar a linha de aprovação, e isso vai ser uma tragédia para o governo Lula,
sem dúvidas, né? E aqui a gente também vai poder comparar essa aprovação aqui por extrato social para a gente ver quem realmente gosta mais do governo Lula, quem aprova mais o governo e quem desaprova mais. Lembrando aqui uma pesquisa feita entre os dias 25 e 23 e 25 de março, ou seja, anteontem, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 17, né? Então reflete bastante o atual cenário com o impacto da questão do aumento dos preços, a questão do déficit, né? Não que eu acho que isso vai impactar muito na opinião pública geral, né? Mas as falas do Lula sobre Israel, tudo isso já está sendo levado em conta para se chegar nesse patamar. 2.500 pessoas entrevistadas em 202 municípios, em todas as 27 unidades da federação aqui do Brasil, margem de erro de 2%, conforme eu falei, isso feito por ligação telefônica, né? Então, é interessante essa metodologia, porque não é só ligar e fazer a pergunta, né? Você tem que ligar, achar a pessoa que corresponde àquele grupo que você quer que seja representado ali na sua pesquisa, para então você fazer as perguntas lá para aquela pessoa e levar em conta as suas respostas. Então eles colocam aqui que às vezes são feitas mais de 100 mil ligações até que se chegue nesse patamar, nesse número de entrevistados para ter uma amostragem boa, uma amostragem correta aí da população brasileira. Então temos aqui o gráfico que demonstra de forma mais específica, né? Tem uns outros gráficos aqui do ruim e péssimo para a gente ver também, mas estratificando a opinião popular do povo brasileiro a respeito do governo Lula. O geral a gente já viu aqui, aprovação 47%, desaprovação 45%. Esse índice de aprovação é menor entre os homens e maior entre as mulheres, né? A desaprovação do Lula entre os homens já superou, já ultrapassou aquela linha, mas as mulheres ainda têm uma preferência maior por ele, conforme a gente pode ver aqui. A distância positiva, inclusive, é muito boa aqui, né? De 7 pontos contra uma distância negativa de 4 pontos para os homens aqui, né? Como era de se esperar, a aprovação do Lula é muito maior na pirralhada, né? Entre 16 e 24 anos. A galera mais nova tem essa coisa mais idílica, né? Essa coisa mais sonhadora de que o Lula vai melhorar a humanidade, que a gente precisa de progressismo e essas coisas, essa baboseira toda que a gente conhece aí muito bem. O normal é imaginar que essa faixa etária aqui vai realmente aprovar mais o Lula, né? É engraçado que eles têm uma margem de erro muito maior, né? Imagino que não dê para levar muito a sério o que esse pessoal fala de fato. Mas se você considerar que no setor mais produtivo da sociedade, pessoal entre 25 e 59 anos, né? Você vai ver que em ambos os cenários, em patamares diferentes, a desaprovação do Lula é muito maior, né? Olha só o quanto, por exemplo, nessa segunda faixa, que é a faixa mais produtiva da sociedade brasileira, o quanto a desaprovação do Lula supera a sua aprovação. E isso eu vi no outro gráfico também falando da questão lá a respeito de quem tem um governo melhor, né? Lula ou Bolsonaro. Esse resultado também se reflete. Pessoas mais velhas aqui tendem a gostar mais do Lula também, e portanto o índice de aprovação aqui nessa faixa etária é superior, embora a reprovação seja maior, né? Você pode ver que o índice de indecisos aqui é muito menor entre os mais velhos. O pessoal tem uma opinião mais formada, né? Obviamente, como era de se esperar, a aprovação do Lula é melhor no Nordeste, né? Só que eu chamo a sua atenção para o Sudeste. Olha aqui, também a aprovação do Lula é maior no Sudeste do que a reprovação, e são as duas únicas regiões do país com esse cenário. Todas as outras reprovam mais o governo Lula, o que reforça um ponto que eu trago desde as eleições, tenho falado aqui. Bolsonaro não perdeu as eleições no Nordeste, o resultado lá era esperado. Bolsonaro perdeu no Sudeste, o Sudeste fez o L, o Sudeste vestiu a camisa do Lula, né? Não o meu amado Espírito Santo que votou no Bolsonaro com gosto, mas principalmente São Paulo, algumas regiões ali do Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, que pesaram muito nessa história. São Paulo, no caso, a grande São Paulo. Se você olha o mapa do estado de São Paulo, o pessoal votou bastante no Bolsonaro, mas na grande São Paulo o pessoal pesou muito a mão para votar no Lula, e os gráficos estão aqui mostrando que esse pessoal ainda está iludido, ainda acredita que o governo Lula é uma maravilha. Sudeste e Nordeste, índice de aprovação estão praticamente a mesma coisa. Volto a dizer, isso aqui nos diz muito a respeito do porquê a eleição aconteceu do jeito que aconteceu, né? Com o pessoal aqui com a escolaridade menor,
A aprovação do Lula também é maior, é normal que isso aconteça, mas nos outros dois níveis de educação aqui, o pessoal realmente tem um índice de reprovação em relação ao Lula maior, né? E aqui, de forma geral, o pessoal da classe média, né, 2 a 5 salários mínimos, aprovam mais o governo Lula, mas está bem empatadinho, isso aqui está dentro da margem de erro, está meio a meio com certeza. E o pessoal mais rico, com uma capacidade aí de renda familiar maior, tem um índice de desaprovação do governo Lula substancial, sem dúvidas, né? Aí aqui a gente vem para o gráfico da avaliação do trabalho do Lula, né? Que é aquela questão do ruim, péssimo, ótimo, bom, regular, ou indecisos, ou pessoal que não sabe, né? Eu não vou entrar na estratificação aqui dessa parte não, vamos só falar do gráfico aqui, porque isso é muito, muito interessante também, né? Veja aqui a avaliação de ruim e péssimo do Lula se mantém estável, né? Ou seja, ao longo de 15 meses, tá variando aqui em um ou outro ponto, 32, 34, geralmente 35 e 36%. Da margem de erro, podemos dizer que a coisa está estável desde o começo até aqui. Eu diria que esse pessoal é o núcleo duro, né, do apoio do Bolsonaro, aqueles 33%, aquele terço da população que é aguerrido mesmo na defesa, no apoio do Bolsonaro, né? Vamos ser sinceros, 30 dias de mandato não dava para você falar que o governo estava ruim ainda, né? Não com tanta certeza, já tinha muita porcaria acontecendo, é claro, mas é um pouco forçado, mas isso se mantém estável. O que tem aumentado muito é a avaliação de regular, olha o tanto que ela cresceu ao longo do mandato do Lula aqui, em detrimento da avaliação do ótimo ou bom, né? Que caiu aí 12 pontos percentuais, enquanto o regular subiu 12 pontos percentuais. Então, as pessoas estão deixando de considerar como bom, como de alto nível, vamos colocar assim, o governo do Lula, para considerá-lo, mediano. Esse aqui é um primeiro passo para, principalmente com uma provável deterioração da economia, não queria falar isso, mas é a verdade, é um primeiro passo para que esse gráfico aqui regular também comece a cair, para favorecer um aumento do gráfico do ruim ou péssimo, e quando isso acontecer, essa aprovação aqui do Lula vai para o saco, com certeza. Mas o que você achou desses dados? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.